Quero cumprimentar nossos amigos do Veredário, nossos irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta tarde com a gravação de mais um vídeo de um assunto muito interessante sobre as doutrinas bíblicas. E esse vídeo aqui ele fala sobre a realidade da morte na revelação bíblica. Nós vamos ver aqui inicialmente a origem da morte, o porquê que ela veio aparecer no mundo, né? Vamos ler 3 versículos. O primeiro diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte entrou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 e verso 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e versículo 23. Esses 3 versos aqui, eles nos mostram, nos revelam, ou seja, Deus nos revela o porquê a morte surgiu e quando ela surgiu. Então, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, ele era perfeito. Tudo era perfeito. Não havia morte ainda. O homem foi feito para viver eternamente. Tanto é que o instinto de sobrevivência do homem é um resquício dessa eternidade que Deus colocou no coração do homem. Mas, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, como ser moral que o homem era, ele não poderia passar sem pelo menos um teste para provar a sua integridade, provar a sua fidelidade. Todos os seres morais criados por Deus, independente se são espirituais ou materiais, eles têm a liberdade, a opção de escolher o mal ou o bem. E Deus deu apenas um mandamento para Adão e Eva, que está no capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis, né? Ele falou que da árvore do bem e do mal, dela não comerás. Então tudo que havia no jardim do Éden estava à disposição do homem. Nada estava vedado a ele. Tudo era dele. A única coisa que Deus pediu para ele foi que havia uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que o fruto dessa árvore eles não deveriam comer, porque no dia que eles comessem eles morreriam. Pois bem, Adão transgrediu esse mandamento e comeu a árvore, ele e Eva, o fruto da árvore. O resultado disso nós vemos em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a transgressão da lei de Deus, o pecado, foi uma porta para que a morte entrasse no mundo, com todas as suas consequências. E esta morte passou a todos os homens, porque Adão, embora tão distante no tempo, e muitas pessoas até dizem, o que eu tenho a ver com Adão? Foi Adão que pecou. Mas na realidade, Adão foi o primeiro homem que Deus criou e Eva a primeira mulher. Então o seu genes, o seu DNA seria o DNA de toda a raça humana. Então Adão ali representava não apenas a si mesmo, mas toda a sua descendência, toda a espécie humana. Nesse sentido, quando Adão pecou, toda a raça humana pecou com ele. E a Bíblia diz que através do pecado a morte então entrou no mundo e todos ficaram sujeitos à morte. Por isso que todos pecam ou pecaram. Porque o fato do homem fazer o que é errado, ou não fazer aquilo que é certo, significa que ele já está morto espiritualmente. Pois espiritualmente morto, separado de Deus, a Bíblia diz que o homem só faz o mal. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, quando uma pessoa ele quebra a lei de Deus, ele se torna um amaldiçoado, fica sob maldição. E a recompensa, o salário disso daí, a Bíblia diz, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, por que o salário do pecado é a morte? Porque ele fica sob maldição.
Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está em Romanos capítulo 6, verso 23. Então, a morte é uma consequência do pecado. Agora, por que o pecado significa quebrar a lei de Deus? Então, nós vamos ler aqui alguns versículos para que nós compreendamos, na realidade, essa dinâmica do pecado. Então vamos ler o primeiro aqui. O primeiro verso que nós vamos ler está no livro de Deuteronômio, no capítulo 27 de Deuteronômio, e verso 26, que diz assim: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. A lei de Deus, quando foi dada para os judeus como receptores primários desta lei, Deus disse para eles que todas as pessoas que não cumprissem a lei, eles estavam não confirmando a palavra de Deus. Então, não cumprindo a lei, ele ficava sob maldição. Ou, em outras palavras, quebrando os artigos da lei que Deus havia dado, né? Eles estariam sob maldição e consequentemente, estariam mortos ou morreriam. Então, ele falou que todas as pessoas que conhecem a lei, que sabem da lei e que quebram a lei, eles estão sob maldição. Agora, nós poderíamos objetar, mas hoje não estamos mais sob a lei, porque Jesus Cristo já veio. Então nós estamos sob a graça, não sob a lei mais. Então a lei não vale mais. Na realidade, Jesus Cristo, quando ele veio, ele disse uma coisa muito interessante. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no verso 17 e no verso 2, ele fala assim: Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Isso aqui tem um significado profundo. Este significado nos alerta de que a lei, ela não foi abrogada, não foi anulada. A lei continua válida. Jesus Cristo cumpriu a lei. Isso significa que aqueles que estão em Cristo não estão sob a lei, mas estão sob a lei de Cristo. E Cristo cumpriu a lei por eles. Essa é a realidade. Agora, quem está fora de Cristo está sob a lei. Sob a lei, ele vai ter um problema grave, né? Este problema muito grave, ele está lá em Gálatas, no capítulo 3 e no verso 10. A pessoa que estiver sob a lei, ele vai ter um problema muito sério na vida dele. Porque a lei, conforme ela foi outorgada por Deus, ao povo judaico, é assim que ela funciona. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então Deus deu a sua lei e as pessoas obrigatoriamente têm que cumprir todos os artigos da lei. Então o que acontece? Estes artigos da lei são inúmeros. Não são apenas os 10 mandamentos. São pelo menos 613 princípios. E se a pessoa, quer seja por desconhecimento, quer seja por ignorância, ou quer seja conscientemente, ele descumprir esses mandamentos, esta pessoa vai estar sob maldição. Porque diz: maldito aquele que não cumprir, não fizer esses mandamentos. Então isso significa que nós vivemos numa época que as pessoas estão sob maldição. Por isso nós vemos tantas mortes, tantas tragédias. Porque a quebra da lei, ela atrai a morte, ela atrai o sofrimento. É por isso que nós vemos o que está acontecendo hoje neste mundo. Ora, mas se a lei não foi abolida,
como está em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Então, como é que a lei funciona nos dias de hoje, que é a era da graça, a era da igreja? Nós vemos uma explicação dessa dinâmica da lei na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 9 e 10, quando ele diz assim: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então a lei, ela não é feita para aquele que está em Cristo, que foram justificados, são chamados de justos. Mas é feita para os injustos, para os ímpios, para os assassinos, para os sequestradores, para os corruptos, para todos os tipos de mentirosos, de enganadores. Essas pessoas, eles estão sob maldição. Todos eles estão sob maldição. Ainda que nós vejamos eles todos bonitinhos, perfumados, gordinhos, andando para lá e para cá, andando no carro de último tipo, todo sendo considerado dentro da sociedade dos dias de hoje, nas altas esferas sociais, políticas e tudo mais. Estas pessoas, de acordo com a palavra de Deus, estão sob maldição. E por causa disso eles morrerão. Não há outra possibilidade. Porque Paulo fala que lá em 1 Coríntios, né, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, entendeu? Da primeira carta aos Coríntios, e nos versos 21 e 22, ele fala uma coisa que ninguém pode escapar. Ele diz assim, olha: porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a morte, ela veio por Adão. E todos morrem em Adão. Por isso que todos pecam, porque estão mortos espiritualmente. Essa é uma grande realidade. Então a morte, na realidade, ela é uma consequência direta do pecado. Agora, a morte, quando ela entrou neste mundo físico, ela atingiu o homem nas suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Então, qual que é o significado da morte? Muito bem. A palavra morte, ela não significa aniquilação, mas separação. Esta palavra vem do grego apotanesko, como está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, lá é muito claro. Fisicamente falando, a pessoa só morre uma vez. E depois disso vem o juízo. Porque a possibilidade do homem de se acertar com Deus só existe nessa vida, não na outra. A oportunidade de Deus é apenas debaixo do sol. Enquanto que o homem está com autodeterminação, ao ouvir a palavra de Deus, ele pode se arrepender dos seus pecados, ser purificado pelo sangue de Cristo e ser salvo, e ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas após a sua morte física, conforme Hebreus capítulo 9 e verso 27, com a revelação de Deus, a pessoa fica reservada para o julgamento. Como ele estiver na hora da sua morte, assim ele vai ficar. O seu estado é cristalizado na hora da morte. Se perdido, perdido, e se salvo, salvo. Não existe esse negócio de reencarnação, a pessoa morrer, voltar, entrar em outro corpo, transmigração de alma, purgatório. A pessoa vai para um lugar, ele faz alguma reza, ele vai para um lugar melhor. Isso não existe, são teorias, são doutrinas extra-bíblicas e antibíblicas. Na realidade, após a morte, o caminho nos revela que existe um julgamento. A pessoa está preparada, vai ser conduzida a um julgamento. Essa é a verdade. Sendo que esta palavra é formada pela partícula apo, que no grego significa longe, afastado, separação, partida, término. E a palavra tenesko
significa morrer literal ou figuradamente. Então, quando se junta apô com tenesco, ou apotenesco, significa morrer natural ou violentamente, em termos físicos, né? Existem fundamentos bíblicos que demonstram que a morte é uma separação entre a parte espiritual e a parte material. Por exemplo, Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 1 Reis, capítulo 17, versos 21 e 22. Então aqui mostra que o menino estava morto. Na sua morte a alma saiu dele. O conceito de alma aqui é alma e espírito, na realidade. E quando ele rogou a Deus para que o menino vivesse, diz que a alma do menino veio desse lugar que estava com Deus e entrou no corpo do menino outra vez e ele reviveu. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós sabemos que o corpo sem a alma, ou o corpo sem o espírito, ele é morto. Então esse é o conceito de morte. Morte não é a aniquilação do ser, como algumas falsas doutrinas, que muitas vezes leem a Bíblia e faz uma exegese errada e totalmente fora da realidade, uma interpretação muitas vezes defeituosa dos textos bíblicos. Aí a pessoa diz que a pessoa que morre está dormindo, ou a pessoa que morre acabou, coisa desse tipo. Não. A morte significa separação entre a parte material e a parte imaterial do homem no sentido físico, né? Então, considerado esse aspecto, nós vamos então verificar os tipos de morte que a Bíblia nos revela, como consequência do pecado. Morte espiritual. E nos vivificou estando mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2 e versículo 1. Na morte espiritual, o homem está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Ou seja, está separado de Deus. Então nós vemos as pessoas aí andando, comprando, vendendo, estudando, vivendo normalmente, e essas pessoas estão vivas fisicamente, sem dúvida. Agora, espiritualmente, elas estão mortas. E como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz que o homem carnal, ele tende para as coisas materiais. E o homem espiritual para as coisas do espírito. Então, pelas reações, pelas atitudes, pelos objetivos dessas pessoas, enquanto vivem aqui, nesse tempo cronológico, nós podemos ver quem está vivo ou quem está morto espiritualmente. Então, morte espiritual é a separação do homem de Deus. Esta morte espiritual, ela vai gerar a morte física. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Isso aqui é uma definição de como funciona a morte debaixo do sol. Não é uma revelação do outro lado, como muitos pensam. Então, na morte física, o homem é separado da sua parte física, o homem é separado da sua parte física, da sua parte espiritual. Então, o seu corpo vai para a sepultura, para a decomposição, para o desmonte, para a corrupção. Enquanto a sua parte espiritual, ela fica sob a jurisdição legal e direta de Deus. Então, o sentido do Eclesiastes é para dizer que na morte é uma separação. E que nessa separação, o homem, a parte material desse homem, que é o corpo, ela vai para a sepultura. Agora, a parte espiritual, mas essa vai para Deus, no sentido de que, para a jurisdição legal de Deus. E Deus vai colocar essa pessoa no lugar que está determinado no momento da sua morte. Se ele morreu salvo, é colocado no paraíso, é levado para o paraíso pelos anjos, e lá ele fica esperando a primeira ressurreição. E se morto, e se perdido, ele vai para o Sheol Hades, que é o mundo dos mortos, onde ele vai ficar aguardando o julgamento final. Essa é a realidade. Agora, morte eterna.
Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Na morte eterna, chamada de segunda morte, o homem é separado eternamente de Deus, seja no Hades em alma e espírito, ou seja no inferno, após a ressurreição, com o corpo, a alma e o espírito. Então, baseado no que temos analisado, a morte não é a aniquilação do ser, como ensinam várias doutrinas, mas a separação de Deus. Separação de Deus. Então essa separação de Deus, chamada morte espiritual, ela vai gerar a morte física, e a morte física, se a pessoa está em morte, estado de morte espiritual, vai ser gerada a morte eterna ou a segunda morte, diz a Bíblia. Quando a pessoa vai literalmente para o inferno, após a sua ressurreição, na ressurreição do último dia, após passar pelo julgamento do trono branco, ela vai ser colocada num lugar chamado inferno. Agora, quando a gente fala isso, as pessoas, eles querem se revoltar, porque eles dizem que Deus é amor. Deus não vai punir um homem eternamente, ou no inferno, coisa desse tipo assim, porque Deus é amor. Acontece que estas pessoas, eles não entendem, não compreendem, que Deus tem os seus atributos divinos em toda a sua potência. Quando se fala que Deus é amor, se fala que Deus é amor ao máximo dessa potência que se pode imaginar, ou além da imaginação. Mas eles não entendem que Deus é justiça. E quando se fala em justiça, Deus é justiça ao máximo da potência que se pode imaginar. E quando Deus ele se volta para o homem com amor, ele não pode olhar para o homem apenas com amor e esquecer a justiça. Deus tem que olhar para o homem com amor, mas também com justiça. E como conciliar então a justiça com o amor de Deus, sendo que o homem é pecador? É justamente por isso que Jesus Cristo morreu. Na cruz do Calvário, ele assumiu a iniquidade do homem, assumiu a perdição do homem, assumiu o castigo do homem. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele se identifica com Cristo. Então, Cristo na cruz, ele pagou as suas dívidas. Então, Deus pode salvar aquela pessoa, Deus pode santificar aquela pessoa, Deus pode levar aquela pessoa para o céu, porque em Cristo ele é uma nova criatura. Aquela criatura velha ficou para trás. Ao aceitar o Evangelho como salvação, como Jesus como Senhor da sua vida, e obedecer ao Evangelho, ele torna-se, a Bíblia diz, em uma nova criatura, em que as coisas velhas ficaram para trás. Então Deus pode agir com amor com essa pessoa, que foi um pecador, que quebrou as leis de Deus anteriormente, mas pode agir com ele com justiça sem condená-lo, porque Cristo assumiu sua condenação. Agora, se uma pessoa se colocar diante de Deus com as suas culpas, e com o de bom que ele fez aqui nessa terra, para ser julgado por Deus fora de Cristo, ele está condenado. Porque lá em Isaías, no capítulo 66, diz que as justiças do homem são como trapos de imundícias para Deus. Aquilo que o homem faz de bom, aquilo que ele é em si, não serve para Deus para comprar a salvação dele, de forma nenhuma. O que vai acontecer é que uma pessoa que é um pouco melhor do que a outra, em termos morais, espirituais e tudo mais, ele vai ter uma pena menos severa que o outro. Porque na eternidade vai haver gradações na intensidade do castigo. Então ele vai ter uma pena talvez um pouco menor do que o outro, que é mais pecador do que ele. Mas salvação não tem como. A salvação é só em Jesus Cristo. É por isso que Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A salvação, ela só se manifesta através do evangelho. Por que isso acontece? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, fora do Evangelho não há salvação. Essa é a realidade. Não é os evangelhos da igreja evangélica, a igreja católica, ou seja, o que seja nessa terra, ou a doutrina que for, é que salva a pessoa. O que salva a pessoa é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é tão importante pregar o Evangelho. Porque quando o homem tiver que julgar o homem, com a potencialidade da sua justiça infinita, e o homem com seus pecados, nenhum homem vai escapar. E não adianta querer acusar Deus de injustiça. Porque a justiça de Deus, na realidade, entendeu? É uma justiça infinita. É uma justiça infinita. Agora,
Para que nós entendamos as consequências da morte em relação ao homem, nós temos que entender a constituição integral do homem, como que ela funciona. Então nós temos aqui no nosso blog, Veredários, nós temos a declaração de fé. E nessa declaração de fé, nós colocamos ali como que nós cremos que funciona essa construção integral do homem. Diz assim: nós cremos que o homem é constituído de duas partes, uma física e material, manifesta pelo corpo, e a outra abstrata e espiritual, manifesta pela alma unida com o espírito, os quais estão interligados, indivisivelmente, em que o corpo serve para interagir com o mundo material através dos 5 sentidos: o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato, sendo que a alma é a sede das emoções, sentimentos e razão, funcionando como um centro processador entre o corpo e o espírito, levando as sensações do corpo para o espírito e deste para o corpo. O espírito é a parte do homem que o capacita a interagir com Deus e com o mundo espiritual. Na morte física, há uma separação entre a parte material, corpo, da parte espiritual, alma e espírito, de formas que a alma confere pessoalidade ao espírito e o espírito transmite eternidade à alma. Então isso é um homem, na realidade. É um ser, na realidade, que ele é tríplice na sua constituição, né? Agora, nesse sentido, existem pelo menos 3 interpretações sobre como isso funciona. Por exemplo, existe o unitarianismo. Segundo essa interpretação, o homem é apenas matéria, nada mais. Morreu, acabou, como eles dizem, né? Dicotomistas, ou dicotomia. Segundo essa interpretação, o homem é dividido em 2 partes, sendo uma material e outra espiritual. Tricotomia. Segundo essa interpretação, o homem é dividido em 3 partes, sendo uma material, outra espiritual. E sendo que a parte espiritual é dividida em alma e espírito. Não é uma coisa só, alma e espírito, não é? Os tricotomistas e os dicotomistas concordam que o homem é dividido em uma parte material e outra espiritual, sendo que a diferença está somente quanto à constituição espiritual. Pois, enquanto os dicotomistas aceitam que o homem tem uma parte espiritual chamada espírito ou alma, os tricotomistas dizem que o homem tem uma alma e um espírito. Então a diferença estaria nesse sentido, né? Porém, existem fundamentos bíblicos que o homem é constituído por 3 partes. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Nesse verso aqui, ele diz textualmente espírito, alma e corpo. Então, isso é uma revelação bíblica, porque a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então nós cremos que Deus falou através desses homens, né, para nos revelar as coisas espirituais. Então, espírito, alma e corpo. Agora nós temos Hebreus 4:12 que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Nós vemos aqui, nessa outra revelação, em Hebreus 4:12, aqui se fala em alma, espírito e juntas e medulas. Quer dizer, alma e espírito, juntas e medulas, quer dizer corpo, na realidade. Então, alma, espírito e corpo. Lá em Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. A diferença aqui é só na ordem da palavra, mas na verdade é a mesma coisa. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Então, eu não estou preocupado com tricotomia, ou dicotomia, ou unitarianismo. Eu creio que a Bíblia fala a verdade. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Então eu creio que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Eu não vou dizer que entendo isso perfeitamente, mas pela fé eu sei que é verdade. Então é assim que funciona. A palavra usada para corpo no grego é soma, e é a parte que interage com o mundo material através dos órgãos do sentido. O paladar, o olfato, a visão,
a audição e o tato. O mesmo está sujeito a doenças, isso é o corpo, ao envelhecimento, à morte e à corrupção por causa do pecado. A palavra alma na Bíblia é uma tradução da palavra hebraica nefesh, que literalmente significa criatura que respira, e da palavra grega psique, que significa um ser vivente. Já no latim, alma é um substantivo feminino, anima, que significa princípio de vida, conjunto de faculdades psíquicas, intelectuais e morais de um indivíduo, caráter, índole de um indivíduo. Alma é uma palavra homófona e uma palavra homógrafa. Portanto, é uma palavra também parônima. Isto é, significa que ela pode ter vários significados dependendo do contexto. Muitas vezes aqui que está o problema dos exegetas bíblicos, né? Que às vezes produzem doutrinas estranhas ou doutrinas que são estas bíblicas. Porque muitas vezes, para nós entendermos, os parônimos são palavras que têm a mesma grafia. Só que pode ter significados diferentes. Então, dependendo do contexto em que ela está inserida, ela pode significar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, nós temos que, pelo contexto, identificarmos ou interpretarmos o que aquela palavra quer dizer. Por exemplo, nós pegamos dentro do português a palavra manga. Se eu falar a palavra manga, jogar ela assim no meio, ninguém sabe o que eu estou falando. Porque manga pode ser uma fruta, manga pode ser uma manga de camisa, manga pode ser uma peça do motor, manga pode ser também o verbo mangar. Eu mango, tu mangas, ele manga, no sentido de zombaria. Então eu preciso dar um contexto para que se entenda o que esta palavra pode significar. A alma tem esse mesmo problema. Então o que diz aqui? A primeira coisa que nós vemos é que a alma, como princípio imaterial, não pode ser aniquilado, não pode morrer. Então nós vemos aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 28, que Cristo disse: "E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, está dizendo aqui que quando o corpo morre, a alma não morre, é o que ele está falando aqui. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Então as pessoas não podem matar a alma de ninguém, no sentido de aniquilar a alma da pessoa. Porque quando o corpo morre, a alma vai para a jurisdição legal de Deus. Então ele fala assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, a separação eterna de Deus. Então a alma, como princípio imaterial, ela não morre nunca, como dizem essas falsas doutrinas por aí. A alma, como princípio imaterial, não tem preço. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Então a alma tem um valor altíssimo. E, na realidade, entendeu? Esse valor é tão grande que nós vamos para o segundo versículo, é no Salmo 49, verso 6 a 8, que diz assim: "Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre." Ele está falando aqui que ninguém pode comprar a salvação de ninguém por nenhum tipo de riqueza. A única coisa que pode salvar o homem é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Rezas não salvam a pessoa, rituais não salvam a pessoa, dinheiro não salva a pessoa. A alma é muito cara. O valor da alma é eterno. Não existe coisa nesse mundo que pode pagar o valor de uma alma. É por isso que diz aqui: o que aproveitou de ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então a alma tem um valor extraordinário. Agora, nós temos também a alma como a própria pessoa. Ou seja, quando a palavra alma é tomada pela pessoa inteira. Porque toda alma que naquele dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Levíticos 23, 29 e 30. Então aqui está tomando a alma pela pessoa inteira. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Atos 7, 14. Porque quando fala de 75 almas, 75 pessoas. Então a alma, nesse caso aqui, nesse contexto, ela é usada como pessoa inteira. A alma como sangue.
Porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é no sangue que se fará, é o sangue que fará a expiação pela alma. Levíticos 17:11. Nesse sentido aqui, a alma é identificada como o próprio sangue. Ou seja, vida pela vida, uma vida por outra vida. Então, o sangue de um vai resgatar a vida do outro. Não significa que a alma seja o sangue, mas dentro desse contexto de sacrifícios, ela é usada como se fosse até o próprio sangue. Né? A alma dissociada do corpo e tomada alternadamente na Bíblia como espírito, alma e fôlego. Então, a Bíblia chama a alma, ou de espírito, ou de fôlego. Vai depender do contexto que se está. Por exemplo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Essa palavra espírito aqui, no Eclesiastes, quer dizer alma e espírito. A parte material do homem. O pó volta à terra como era, e a parte imaterial do homem. A parte espiritual do homem volta a Deus que o deu. Esse é o sentido aqui da frase, da palavra espírito aqui. Que também é uma palavra parônima, né? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. 1 Reis 17:21. Então a alma que nesse contexto estava fora do menino é a parte imaterial do menino, que no caso aqui ela é tomada como se fosse o espírito e a alma juntos, né? E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. 1 Reis 17:17. Fôlego aqui é no sentido de parte imaterial. Foi-se embora a vida da pessoa. A vida, o fôlego, o espírito, a alma, entendeu? Então é o contexto, na realidade, é que não vai determinar o que esta palavra significa dentro de uma teologia bíblica. Por isso que quando as pessoas não entendendo o que significa, o significado das palavras, e também não saberem interpretar textos bíblicos, ele cria doutrina que não é bíblica na realidade, embora ele tenha tirado da Bíblia. Então ele vai na Bíblia, faz uma exegese errada, defeituosa, com falta de conhecimento da gramática, com falta de conhecimento do significado da palavra, das interpretações de texto, aí ele forma uma doutrina que não é bíblica na realidade, embora tirou da Bíblia. Agora, na alma estão os arquivos da memória. Porque, embora no plano físico é o nosso cérebro que funciona como onde estão os arquivos da memória, mas de uma forma que nós não entendemos, o cérebro está ligado com a alma. E ninguém sabe onde é o ponto de divisão entre eles, mas há uma ligação entre a própria alma e o cérebro da pessoa. Né? Mas, na parte, embora no cérebro, nos neurônios, está a parte que chama de memória, os arquivos da memória, na realidade, esses arquivos estão na alma, de uma forma real. Então, aqui diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103:2. Aqui está dizendo que a alma não era para se esquecer dos benefícios de Deus. Embora naquele tempo não se conhecia a biologia, a fisiologia do homem ainda como se conhece hoje, mas isso aqui é uma revelação que Deus mostrava que a alma da pessoa é que estão os arquivos das memórias, das experiências vividas, das emoções da pessoa. Por exemplo, na alma está a sede dos sentimentos. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Salmo 35:9. Então aqui diz que a alma se alegra na salvação, né? Em Deus. Essa alegria está na alma. Porque ela é a sede das emoções do ser, da pessoa. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119:28. Aqui diz que a alma aqui está se consumindo de tristeza. Então, sentimentos de tristeza e de alegria, como nós vemos aqui, está na alma da pessoa. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26:38. Cristo disse para os discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele não disse o meu cérebro, minha cabeça, ele disse a alma. Então nós vemos aqui que a alma, na realidade, ela é a sede dos sentimentos, a sede da memória, os arquivos da memória, e é também a sede da razão da pessoa. É a alma. Né? Por não interpretar adequadamente o que a Bíblia diz, é que tantas doutrinas erradas estão no meio do povo evangélico.
Por isso vamos estudar as Escrituras. Quando vamos estudar as Escrituras, precisamos ter muito cuidado com a exegese dos textos e também com a iluminação do Espírito Santo. A palavra espírito na Bíblia é a tradução da palavra hebraica ruach, ou da palavra grega pneuma. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146 e 4. O homem só pode servir a Deus com o espírito. Isso é uma coisa interessante isso aqui. Porque as pessoas pensam que pode servir a Deus ou com a alma ou com o corpo. Na realidade, a alma e o corpo, elas seguem a reboque do espírito. Para se servir a Deus, só é possível através do espírito, onde a alma e o corpo servem como complementos do espírito nesse sentido. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos 1,9. Então o apóstolo está dizendo aqui que ele serve a Deus no espírito. É por isso que há tanta confusão hoje entre religião e trabalho espiritual. Porque as religiões, elas estão na alma do homem. Mas servir a Deus está no espírito. Então a separação entre religião e serviço espiritual, de fato, está de como a pessoa está fazendo esse serviço. Se no espírito ou se na sua alma. Agora, no espírito a pessoa serve a Deus, como diz aqui. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então não é a carne que tem a sua natureza humana, seja a alma, seja o corpo, seja a alma, corpo, é que vai ter o domínio sobre o trabalho espiritual, mas é o espírito. Então servimos a Deus em espírito. Filipenses capítulo 3 e verso 3. Uma outra coisa interessante também é que adorar a Deus não é feito com a alma, com a inteligência, com as emoções, com os sentimentos, ou com o próprio corpo, com o som da voz ou coisa semelhante, ou com a posição do corpo. Né? Aqui diz que adorar a Deus é em espírito. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 23 e 24. Isso aqui é muito importante. Tem pessoas que pensam que adorar a Deus é a posição do corpo. Então tem alguns ramos evangélicos que dizem, a oração é só de joelho, só de joelho. Porque ele acha que se a pessoa tiver uma posição que não seja de joelhos, deitado ou em pé ou sentado, não se pode orar. Porque na sua mente, que não tem o esclarecimento da palavra de Deus, ele está achando que ele adora a Deus, ele faz alguma coisa a Deus com o corpo, ou com a sua alma, ou com a sua inteligência. Na realidade, a pessoa que adora a Deus em espírito, ele pode estar deitado, ajoelhado, em pé, sentado, andando, e até conversando, ele está adorando a Deus. Porque ele adora a Deus em espírito. A posição do corpo é secundária. Ela tem a sua importância, pode ser até, mas é secundário. Quando uma pessoa vem dizer que só se pode orar de joelho, ele não entende nada do que ele está falando. E, infelizmente, há muitos evangélicos ignorantes da palavra de Deus. Que eles pensam que adorar a Deus é uma posição corporal. Ou são palavras repetidas, como as rezas, né? A pessoa vai repetindo inúmeras vezes uma mesma palavra, como se fosse uma fórmula mágica. E isso é adorar a Deus, isso é falar com Deus. Na realidade, aqui diz que os adoradores verdadeiros, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é a grande realidade. Né? Agora, uma outra coisa interessante também, que a gente não atenta para isso, é que a revelação de Deus, ela não é estabelecida na nossa alma, na nossa mente ou no nosso corpo. Ela é estabelecida no nosso espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 a 16. Aqui está uma outra coisa interessante. As igrejas hoje, elas são cheias de pessoas que não têm certeza de salvação e ainda também
Outros ramos evangélicos dizem que não é possível ter certeza de salvação. Porque eles pensam que a salvação é alguma coisa assim intelectual. Ou a pessoa fala uma palavra mágica, né, e ele já está salvo. Então hoje existem doutrinas que são textualistas. Então, você aceitou Jesus Cristo, você está salvo. Você confessou que Jesus Cristo é filho, você está salvo. Mas a pessoa não sente nada. Ele não tem certeza de nada. Ele vive sempre na obscuridade espiritual, sempre com medo. Agora, por que isso acontece? Porque eles confundem a revelação do Espírito com o textualismo, ou com o intelecto da pessoa, ou com a alma da pessoa. Porque se na alma está a sede da inteligência da pessoa, da razão, dos sentimentos e das emoções, ele acha que através da alma, da inteligência, da razão, ele pode alcançar a salvação. Agora, quando a pessoa ele verdadeiramente ele se arrepende dos seus pecados, e ele confessa a Cristo como Salvador da sua alma, e ele sinceramente busca a Deus nesse sentido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito dele, é uma confirmação de Espírito para Espírito. Esta revelação não está no intelecto da pessoa, não está no cérebro, não está no corpo, não está na razão. E é por isso que muitas pessoas confundem salvação com confissão, salvação com conhecimento, salvação com teologia, salvação com igrejas, ou com denominações, ou com doutrinas. Os evangélicos, muitos evangélicos hoje, ignorantes da palavra de Deus, eles chegam à ignorância tal de dizer que quem não é daquela igreja dele não é salvo. Ele não sabe o que está falando, não tem nem noção do que significa isso. A salvação, meu amigo, ela não depende de a pessoa pertencer à igreja A ou à igreja B. A salvação é um dom de Deus. A salvação é uma misericórdia de Deus. A salvação é através de Jesus Cristo, seu Filho, através do grande amor de Deus. Agora, esta salvação, ela se manifesta no ser da pessoa mediante o Evangelho de Cristo e a aceitação desse Evangelho e o arrependimento da pessoa. Agora, quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, não importa que igreja ele esteja. Se for igreja evangélica, igreja que fala a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 14 e 16, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A pessoa tem certeza, tem segurança. Não é um assentimento com a doutrina, com uma confissão, um assentimento intelectual, ou uma coisa desse tipo que vai fazer, ou porque pertence a tal e qual igreja. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é uma revelação direta do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Essa é uma verdade que está muito deturpada no meio evangelho do dia de hoje. Uma outra coisa. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5 e 18. Então existe uma diferença entre as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, que receberam o testemunho do Espírito em seu próprio Espírito, das pessoas que adoram a Deus em Espírito e em verdade, das pessoas que servem a Deus em Espírito, de meros religiosos, aderentes, prosélitos de uma religião qualquer, seja ela evangélica ou não. Porque, infelizmente, as igrejas evangélicas estão cheias de prosélitos. Pessoas que aderiram ao Evangelho, mas que não são evangélicos. Pessoas que aderiram ao Evangelho, mas não são salvos. São simpatizantes. E é por isso que há tantos escândalos, há tantos problemas no meio dos evangelhos. Não é por causa daqueles que são salvos, daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, mas é por causa daqueles que pensam que são salvos, mas que não têm certeza, não têm nada. Cujos nomes nunca foram escritos no livro da vida, cujo ser interior nunca se tornou uma nova criatura, cujo espírito nunca recebeu o testemunho do Espírito de Deus sobre a sua salvação. Essas pessoas não são salvos. Agora, a salvação, a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus. Ele não está debaixo da lei, seguindo assim, premissas legalistas, de proselitismo, de religiões, como se isso fosse dar a salvação para ele. Não, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Esta é uma realidade. Então, meus amigos, esses tipos de conhecimentos, eles estão, na realidade, circunscritos ao mundo do Espírito. Como diz o apóstolo, a Deus a quem sirvo em meu Espírito. O Deus que nós servimos em Espírito.
Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito. O Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Essa é a realidade das coisas.